Boa noite. Olá, boa noite. Juiz Sérgio Moro rejeita as contestações da defesa do ex-presidente Lula e compara o triplex em Guarujá às contas de Eduardo Cunha no exterior. Lula, condenado por Moro, diz que juiz se comporta como um czar e não respeita a Constituição. Negociação para a delação de Palocci inclui a quebra de sigilo do caseiro Francenildo. Em 2006, o episódio provocou a saída do petista do Ministério da Fazenda. Separadamente, Temer do PMDB e Rodrigo Maia do DEM passaram o dia em reuniões com parlamentares. Eles tentaram atrair para seus partidos um grupo de deputados insatisfeito do PSB. Prefeitura de São Paulo fecha acordo para a criação do Parque Augusta. As construtoras atuais donas da área receberão um terreno na Marginal Pinheiros. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Prefeitura de São Paulo fechou um acordo com as construtoras Cirela e Cetim para trocar o terreno do chamado Parque Augusta, na região central, por outro onde fica atualmente a Prefeitura Regional de Pinheiros. Estão previstas contrapartidas das construtoras que somam 30 milhões de reais, mas o acordo é criticado por alguns ativistas e urbanistas. O imóvel que a gestão Dória pretende dar em troca do Parque Augusta é onde funcionam hoje a Prefeitura Regional de Pinheiros e uma unidade da CET. Fica bem em frente à Marginal, na esquina com a Rua do Sumidouro. Antes de acertar a permuta, a administração municipal queria vender o terreno, junto com outros imóveis, no plano de desestatização. Já tinha até enviado um projeto para a Câmara, que não chegou a ser votado. É uma área bem grande, mas a prefeitura diz que só uma parte entrou no negócio. Seriam 18 mil metros quadrados. O terreno do Parque Augusta, que pertence às construtoras Cirela e Cetim, tem 24 mil metros quadrados. Embora menor que o parque, a área em Pinheiros tem vantagens. Está numa zona que pode receber prédios muito mais altos. Não tem restrição ambiental e fica numa região cobiçada pelo mercado imobiliário. Como o terreno aqui é bem mais valioso, ficaria a cargo das construtoras, pelo acerto, instalar e manter o Parque Augusta e também construir uma nova sede para a Prefeitura Regional, além de uma escola e um centro de acolhimento para moradores de rua, desde que o valor dessas obras não ultrapasse os 30 milhões de reais. O acordo incluiria ainda a manutenção por 2 anos da Praça Vitor Tivita, vizinha ao terreno na Zona Oeste. O movimento Parque Augusta, que há anos luta pela área verde, desconfia que o acerto pode ser excessivamente favorável às donas do terreno e considera nebulosas as circunstâncias da permuta. Acredito que a cidade toda pode sair no prejuízo, se isso não for muito bem computado, né? Que cálculos estão sendo feitos? Como que está sendo avaliado essa permuta? Tenho medo de ser uma premiação para as construtoras, quando na verdade deveria ser o contrário. O Parque Augusta poderia ser um símbolo de como a gente não quer mais que as construtoras intervenham na cidade. 2 capitães da Polícia Militar são afastados após descoberta de uma escuta clandestina dentro da Corregedoria da Polícia Civil. Os oficiais trabalhavam na assessoria militar do Ministério Público Estadual. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com a reportagem do jornalista Marcelo Godoy, o grampo espião foi instalado numa sala da Divisão de Operações Policiais, a DOP. Um inquérito foi aberto por ordem do delegado Domingos Paulo Neto, diretor da Corregedoria. Os oficiais foram afastados porque já teriam conhecimento da escuta desde abril, mas só informaram aos superiores 2 meses depois. Quem passou essa informação sobre a escuta aos capitães foi uma promotora de justiça, cujo nome não foi revelado na reportagem. Logo após a descoberta, ela também deixou o cargo de assessora do procurador-geral Jean Paolo Ismânio. Os capitães alegaram que não informaram de imediato aos superiores porque estavam tentando levantar a lista de números de telefones que haviam acionado a escuta clandestina, para assim tentar localizar os responsáveis. Quase 2 meses depois de iniciado o serviço, eles ainda não teriam chegado aos autores do crime. Foi quando o promotor Levi Emanuel Magno, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, soube do caso e procurou a Corregedoria para informar sobre o grampo.
A escuta ambiental funcionava como uma espécie de telefone celular. O responsável pela espionagem ilegal acionava o grampo apenas ao ligar para o aparelho. E assim, ele conseguia escutar toda a conversa dentro da sala. A DOP, Divisão de Operações Policiais da Corregedoria, é responsável pelo planejamento e execução de operações que investigam a corrupção de policiais civis. São os profissionais da DOP, por exemplo, que verificam as denúncias desses policiais para efetuar a prisão deles. Segundo o Estadão, nem o delegado Domingos Paulo Neto, nem o delegado-geral Youssef Abu Chain sabiam da escuta clandestina. Na semana passada, em uma reunião com o delegado Domingos Neto, o procurador-geral Jean Paul Ismânio determinou a saída dos capitães da assessoria militar do Ministério Público Estadual. É o MPE que fornece homens para auxiliar no trabalho de grupos que combatem o crime organizado. Ainda segundo a reportagem, integrantes do MPE e a cúpula das polícias civil e militar temem que o caso possa servir para aumentar as disputas entre as instituições, alimentando a desconfiança entre seus integrantes. A ordem é tratar com discrição o escândalo da escuta. Até agora, as investigações da Corregedoria não conseguiram determinar quem e por que teria plantado a escuta na DOP. A assessoria do Ministério Público Estadual disse que nenhum integrante do Ministério Público é investigado no caso e que este caso não é apurado pelo órgão. Já o delegado-geral da Polícia, Youssef Abu Chain, e o comandante-geral, coronel Nivaldo Restivo, não quiseram se manifestar sobre o caso da escuta clandestina. Ex-ministros de Dilma não foram localizados para depor como testemunhas de defesa do filho do ex-presidente Lula na Operação Zelotes, que investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal do país. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, e a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, não chegaram a ser notificados para depor, porque a Justiça alegou que não conseguiu localizar os três. Os depoimentos que estavam previstos para hoje foram adiados para agosto. Eles seriam ouvidos como testemunhas de defesa do réu Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente, no processo em que pai e filho são acusados de tráfico de influência na compra de caças suecos entre 2013 e 2014, durante o governo Dilma. Os ex-ministros estão entre as 80 testemunhas apresentadas por Lula e Luiz Cláudio. A Operação Zelotes investiga fraudes em julgamentos do CARF, órgão que analisa recursos de empresas multadas pela Receita Federal. O ex-presidente Lula é acusado de auxiliar empresas no acesso ao governo federal. Em entrevista à Rádio Capital, o ex-presidente Lula afirma que o juiz Sérgio Moro se comporta como um czar. O termo usado para se referir a imperadores russos foi utilizado por Lula para criticar Moro. Eu penso que o juiz Moro não pode continuar se comportando como se fosse um czar. Ou seja, ele faz o que quer, como quer, sem respeitar o direito democrático, sem respeitar a Constituição e vai passando por cima, não deixa a defesa falar, tenta cercear o direito da defesa falar. Quase uma semana depois de ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente desqualificou novamente as investigações. A Polícia Federal da Lava Jato mentiu, o Ministério Público da Lava Jato mentiu e o juiz deu uma sentença, sinceramente, sem nenhuma explicação, porque ele passa 60 páginas se explicando o porquê da sentença, sem nenhuma prova. Eu não vou, depois de 70 e poucos anos de vida, não sei quanto tempo que eu vou ter pela frente, permitir que meia dúzia de jovens mal intencionados venham tentar jogar a minha imagem na lama. Lula também disse que o governo Dilma cometeu erros e voltou a falar como candidato à presidência pelo PT. Eu não acho que tem que ser eu acho que eu tenho condições porque já provei que sou capaz de governar esse país. O juiz Sérgio Moro negou pedidos da defesa do ex-presidente Lula e comparou o caso dele a do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB.
O primeiro recurso de Lula foi negado. O juiz Sérgio Moro rejeitou os questionamentos feitos pela defesa do ex-presidente. Disse que não houve omissões, obscuridades ou contradições na sentença que condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão. Ele responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e pode recorrer em liberdade. A condenação está relacionada ao processo que investigou se o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, era propina paga pela OAS a Lula em troca de contratos na Petrobras. Foi a primeira vez na história que um ex-presidente foi condenado por crime comum no Brasil. O depoimento de Léo Pinheiro, executivo da empreiteira, contestado pelos advogados de Lula, foi considerado por Moro consistente com as provas documentais do processo. Moro escreveu ainda que as declarações de testemunhas de defesa que falaram sobre o aparato anticorrupção durante o governo petista não excluem a constatação de que o ex-presidente foi beneficiado materialmente em um acerto de corrupção. Além de negar a revisão de 10 tópicos da sentença, Sérgio Moro aproveitou para comparar Lula ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está preso desde outubro do ano passado e já foi condenado na Lava Jato. O juiz afirmou que Cunha também negava ser o titular do dinheiro em contas no exterior e que apenas poderia usufruir dos recursos. E que Lula faz o mesmo ao não ter o triplex registrado no nome dele, mas usufruir do imóvel. E concluiu que, em casos de lavagem de dinheiro, o que importa é a realidade dos fatos segundo as provas e não a mera aparência. Moro também confirmou que os 16 milhões de reais da suposta conta corrente da OAS com o PT, que incluem os mais de 2 milhões do triplex e suas respectivas reformas, vão para a estatal. Em nota, os advogados de Lula afirmaram que vão recorrer à decisão e insistem que o processo faz uma acusação absurda. Segundo eles, Moro é parcial na sentença. Citam que o juiz não consegue ligar os valores obtidos pela OAS nos contratos com a Petrobras com vantagens indevidas para o ex-presidente. Diz ainda que é descabida qualquer comparação de Lula com Eduardo Cunha, porque não há qualquer paralelo com o caso do ex-presidente. Na decisão, Moro concedeu o prazo de 8 dias para que a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba apresente suas razões de apelação da sentença que condenou Lula. Os procuradores querem aumentar a pena. Após o fim do prazo do MP, a Petrobras terá mais 3 dias para se manifestar. Segundo a Folha de São Paulo, o ex-ministro Antônio Palocci pretende contar em acordo de delação premiada sobre o episódio da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa, em 2006. O caso levou à queda de Palocci do Ministério da Fazenda. O ex-ministro está preso em Curitiba, no Paraná, e vem negociando um acordo de delação com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Segundo reportagem da Folha, já foi assinado um acordo de confidencialidade entre as partes, primeira etapa de uma delação premiada. Palocci foi acusado em 2006 de participar de festas com prostitutas numa casa do Lago Sul, região nobre de Brasília, alugada por seus assessores. A oposição ao governo petista dizia que ali aconteciam encontros com empresários para fazer lobby. Palocci sempre negou ter participado dessas festas, mas o caseiro Francenildo, que cuidava do imóvel, disse ter visto o ministro em eventos no local. Logo após o depoimento, foi divulgado pela imprensa um extrato da conta do caseiro na Caixa Econômica Federal, que apontava um depósito de R$35 mil. Francenildo ganhava pouco mais de R$500 de salário. Os parlamentares da base do governo Lula acusaram o caseiro de ter recebido dinheiro da oposição para depor contra Palocci. Mas na divulgação do extrato da conta do caseiro, havia uma ilegalidade, a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. Palocci tentou explicar a ilegalidade, mas nunca deu uma resposta satisfatória para o caso e perdeu o cargo de ministro. Segundo Francenildo, o dinheiro foi dado a ele pelo pai, um pequeno empresário, para que ele não entrasse na justiça com um pedido de reconhecimento de paternidade. No acordo de delação, Palocci pretende contar de quem partiu a ordem para a quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro e quem participou da divulgação do extrato. Palocci foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a reportagem, as defesas do ex-ministro e do caseiro ainda não se manifestaram.
Em resposta aos questionamentos da recém-nomeada Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o atual chefe do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot, informou por nota que a proposta de orçamento de 2018 para a Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba é 4,19% maior do que os valores previstos em 2017. Dodge havia questionado por que o valor previsto para a Lava Jato no ano que vem era menor que o montante solicitado pelos procuradores. Raquel Dodge foi indicada para a Procuradoria-Geral da República pelo presidente Michel Temer em junho e teve o nome aprovado pelo Senado na semana passada. A nomeação dela já foi publicada no Diário Oficial da União. A subprocuradora vai assumir o cargo em setembro, quando Janot deixar o comando do Ministério Público Federal. O presidente Michel Temer, do PMDB, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, participaram de reuniões separadas para tentar atrair para seus partidos um grupo de deputados insatisfeitos do PSB. Segundo a líder do PSB na Câmara, Tereza Cristina, cerca de 10 parlamentares apoiam as reformas propostas pelo governo. A postura deles gerou tensão dentro do partido, que faz oposição ao Planalto. Segundo a deputada, há conversas em curso sobre a ida para outras legendas e que a reunião com Temer foi cumprida e tranquila. O presidente teria convidado o grupo a ir para o PMDB. A parlamentar disse ainda que os deputados também estão conversando com o DEM e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pouco depois da reunião com Temer na casa de Tereza Cristina, parlamentares do grupo de insatisfeitos do PSB foram à residência oficial de Rodrigo Maia. No encontro, eles também foram convidados para migrar para o DEM. Em entrevista à Globo News, Rodrigo Maia reafirmou ser leal ao presidente da República, Michel Temer, e negou querer chegar agora à presidência. Maia, no entanto, não descartou que a longo prazo, depois de 2 ou 3 eleições, ele seja um possível candidato à presidência. O presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participam neste momento de uma reunião. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, um jantar foi marcado por Temer para acalmar os ânimos da relação com Maia. O encontro foi agendado depois que Temer se reuniu com a bancada do PSB na manhã de hoje, mesmo dia em que o grupo esteve com o Rodrigo Maia. O movimento de Temer teria irritado dirigentes do DEM. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o jantar aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara. Os donos do frigorífico JBS Friboi, Joesley e Wesley Batista, conseguiram na Justiça Federal de São Paulo desbloqueio de 800 milhões de reais das contas pessoais deles. O dinheiro dos irmãos Joesley e Wesley Batista estava retido desde o dia 1º por ordem do juiz da 5ª Vara Federal de São Paulo. Eles são alvos de ação criminal por supostamente terem cometido o delito de insider trading na área cambial às vésperas da divulgação da delação premiada da JBS Friboi em 17 de maio. Naquela ocasião, as empresas dos irmãos Batista teriam comprado mais de $1 bilhão e surfaram na valorização da moeda, que aconteceu justamente após a divulgação das delações. Por conta do suposto uso de informações privilegiadas, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, abriu 5 investigações contra as empresas dos irmãos Batista para apurar no mercado cambial se houve ou não favorecimento ilegal. Para o juiz federal Tiago Bittencourt, entretanto, faltam provas para manter o bloqueio patrimonial dos donos da JBS. O presidente Michel Temer respondeu negativamente a maior parte das perguntas da defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Temer foi convocado pela defesa de Cunha no processo que apura desvios no Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em andamento na Justiça de Brasília. As respostas às 22 perguntas feitas pelos advogados de Cunha a Temer foram enviadas ontem por escrito ao juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal. Câmara dos Deputados divulga o rito em plenário da votação da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Assim como no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, os deputados vão votar no microfone. A presença de 52 parlamentares será exigida para o começo da discussão.
O primeiro a discursar será o relator do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Paulo Abiakel, do PSDB, que é contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente. Ele vai ter 25 minutos. Depois, o mesmo tempo será dado a Michel Temer, caso queira comparecer pessoalmente, ou ao advogado dele. Eles também podem dividir os 25 minutos. Em seguida, os deputados inscritos vão poder falar por até 5 minutos, alternando entre deputados favoráveis e contrários ao parecer de Abiakel. Ao final de 4 discursos, poderá ser apresentado um requerimento de encerramento da discussão, desde que neste momento haja pelo menos 257 parlamentares na sessão. Quando acabar essa fase, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, pode iniciar a votação da denúncia da Procuradoria-Geral da República se houver 342 deputados presentes. Para aprovar o prosseguimento da denúncia, são necessários 342 votos. Alguns parlamentares vão poder falar para orientar os votos. E depois os deputados serão chamados em ordem alfabética por estado, alternadamente do norte para o sul e vice-versa. Os parlamentares terão que responder sim, não ou abstenção ao parecer. Agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Pense numa jabuticaba podre. É o recesso parlamentar no Brasil. Ora, você tem um poder, que é o poder legislativo, que representa o cidadão. Esse poder não funciona no fim do ano, nem no meio do ano. Quer dizer, o parlamentar, que tinha que trabalhar mais do que o cidadão comum, na verdade tem 2 férias e meia, praticamente 3 férias no ano. Agora, no meio de uma recessão, com 14 milhões de desempregados, o presidente da República respondendo a uma acusação do Procurador-Geral da República por suspeita de crimes de corrupção passiva, obstrução à investigação e lavagem de dinheiro. E simplesmente o Senado e a Câmara dos Deputados param de trabalhar, dizendo que os seus membros vão para as suas bases, quando, na verdade, vão passear, de preferência no exterior. Isso é um absurdo, é uma jabuticaba podre. O recesso, numa recessão dessas, é uma demonstração de que os que se dizem representantes do povo, na verdade, estão se lixando para o cidadão comum, que está pagando o alto preço da irresponsabilidade da gestão do Estado brasileiro. E tenho dito, volto na quinta-feira, direto ao assunto, em pé. As justiças dos Estados Unidos e da Espanha decretaram a prisão do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por crimes cometidos durante a gestão dele na entidade. Ricardo Teixeira presidiu a CBF por 23 anos e é acusado nesses 2 países de fraude e organização criminosa. A Justiça Espanhola também prendeu hoje o presidente da Federação Espanhola de Futebol, que também ocupa a vice-presidência da FIFA e da UEFA. Ángel Maria Vilar foi preso hoje em Madrid em uma operação anticorrupção comandada pela Guarda Civil Ibérica. O Cartola foi detido ao lado do filho, Gorka Vilar, que foi diretor-geral da Conmebol. Eles são acusados de recebimento ilegal de comissões referentes a amistosos da seleção da Espanha, além de comandarem manobras para Vilar permanecer no cargo de executivo máximo do futebol espanhol. Segundo a imprensa madrilenha, toda a cúpula da Federação Espanhola está sob investigação por suspeita de recebimento de vantagens ilegais em transações e contratos esportivos no país. A Justiça Espanhola também decretou hoje a prisão do cartola brasileiro Ricardo Teixeira, que comandou a CBF entre 1989 e 2012. Ele é acusado de lavar dinheiro obtido por meio de comissões ilícitas recebidas na venda de amistosos da seleção brasileira no exterior. Segundo autoridades espanholas, Teixeira teria formado uma organização criminosa com o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que está preso há quase 2 meses. O
O ex-presidente da CBF também teve a prisão decretada nos Estados Unidos, onde é réu no chamado caso FIFA, que investiga dirigentes da entidade máxima do futebol que estão envolvidos em fraudes, lavagem de dinheiro e recebimento de propina no exterior para beneficiar empresas de marketing esportivo. Teixeira está no Brasil desde 2015 e o país não extradita cidadãos brasileiros, motivo pelo qual ele não corre risco de ser preso morando em território nacional. Uma intensa massa polar chegou ao sul do Brasil, provocando frio extremo e até neve por lá. A temperatura mais baixa registrada na região foi de 7,4 graus negativos em Santa Catarina. É muito frio, hein? Porque aqui na capital paulista também o tempo virou. Para você ter uma ideia, de ontem para hoje a temperatura caiu mais de 17 graus, ficando em torno dos 9 graus durante a tarde, enquanto ontem chegou a fazer 26. Botas, casacos, gorros e cachecóis saíram dos armários e muitas lojas já aproveitaram para liquidar o estoque de inverno. O comércio de rua foi beneficiado pelo frio. As temperaturas elevadas da semana passada foram só alarme falso. O tempo fechou e a previsão de queda significativa da temperatura se cumpriu. Aqui na Paulista, os termômetros marcaram 12 graus durante a tarde. A sensação térmica chegou a 4 em outros pontos da cidade. O frio que tomou grande parte do país trouxe até neve em Santa Catarina, onde foi registrada a menor temperatura do ano, menos 7 graus. Aqui em São Paulo não está nevando não, mas neste momento registra 8 graus de temperatura. E a sensação é de apenas 5 graus. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. Essa forte massa de ar frio de origem polar vai continuar mantendo as temperaturas baixas em todo o centro-sul do país, inclusive aqui em São Paulo. Mas aos poucos as temperaturas vão subindo e o sol volta a predominar aqui na capital. Mas olha, nessa madrugada teremos mínima só de 8 graus e máxima amanhã à tarde de apenas 14 graus, com o tempo ainda bem nublado. Aí na quinta-feira o tempo volta a abrir e já faz até 21 graus de máxima e na sexta esquenta mais. Mínima prevista de 11 graus e à tarde 23 graus por aqui. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Fique ligado em todas as novidades que movimentam o universo da bola no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.